Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 6 da disciplina Políticas Públicas. Na unidade 6 é importante compreender que as políticas públicas, retomando um pouco do que já foi visto, são atividades, programas, projetos e ações governamentais que agem direta ou indiretamente na vida dos cidadãos. Inclui o que o governo escolhe ou não fazer. É importante entender, conforme o texto da unidade 6.1, que o não fazer também é uma escolha governamental. Então, por exemplo, se um governo não investe em assistência social, é uma ação também intencional do governo. É importante essa compreensão. Por trás de toda ação ou da inexistência de uma ação, há sempre interesses políticos, sociais e econômicos em voga. Há atendimento a alguns interesses de alguns grupos em detrimento dos outros. Por exemplo, a saúde é um campo que todo mundo compreende como um campo importantíssimo para investimento do Estado, investimento governamental. Entretanto, não investir em alguns setores ou investir de modo precário é também uma opção de um governo em questão de deixar espaço também para o mercado privado. Então, o não fazer também tem suas intenções e há interesses e grupos por detrás disso. A política pública, ela pode ser compreendida dentro desses jogos e conflitos de interesses. Ela atende a interesses da sociedade, mas também atende a um racionalismo econômico, aos recursos disponíveis, ao que se considera mais importante ou menos importante. É um campo, portanto, esse campo de estudos da política pública é um campo multiforme, multiconceitual, envolve pensar as três esferas, o legislativo, executivo e judiciário, o legislativo, independente da esfera em que ele esteja, se municipal, estadual ou federal, diz respeito a leis, leis que vão contemplar os direitos das pessoas, mas também a política pública não se dá somente pelas leis, mas também o que é possível de ser feito. Então, por um poder executivo, por órgãos governamentais, seja municipal, estadual ou federal, que vão levar, então, essa lei adiante. Então, não basta ter a lei no papel, é preciso que haja planejamento e execução das políticas públicas. É importante compreender também, como traz o texto, que os direitos sociais, eles foram e são objetos das políticas públicas. O Estado brasileiro, no início do século XX, especialmente a partir de 30, ele foi considerado um Estado desenvolvimentista, pensando as políticas já de Getúlio Vargas. O Estado brasileiro como um Estado forte, além de desenvolvimentista, também intervencionista, numa relação bastante clara entre Estado e economia. A intervenção se dava em todos os aspectos, começou a se dar de modo muito forte, desde esse tempo, na saúde, na educação, no saneamento, na habitação, no desenvolvimento. Houve investimento estatal em indústrias, então o Estado se tornou um Estado capitalista de verdade, entrando numa era mais modernizada do capitalismo a partir dessa época, e isso exigiu investimento nas indústrias, nas siderúrgicas. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce vem dessa época, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, quer dizer, existe um investimento grande para a geração de empregos e para o desenvolvimento do Estado e da sociedade. O século XX ele tem, então, esse aspecto de um Estado intervencionista e focado no desenvolvimento, em que, então, para a gente desenvolver toda a sociedade, é necessária a intervenção do Estado. Nos anos 90, a gente tem o predomínio de um discurso neoliberal muito forte, que vem principalmente do empresariado, que exige que o Estado intervenha menos na economia e deixe mais espaço para esse livre comércio. Exige-se do Estado algumas políticas regulatórias, mas pouca interferência na economia. Se faz até uma distinção entre um campo que se supõe ser importante para o investimento do Estado, que é de direitos sociais, como saúde, educação, habitação, e o campo da economia, que fica um campo, de fato, cada vez com menos regulação do Estado. Faz-se aí uma separação, uma suposta separação entre privado e público. Por que suposta? Porque todos os âmbitos estão relacionados, e existe também uma ideia bastante estranha no que se refere a esse campo social pode ser um objeto de estudo de estudo e de intervenção do Estado, enquanto a economia não. Como se
esses diferentes âmbitos da vida se separassem. Na verdade, não se separam, né? E tanto é que, a partir dos anos 90 no Brasil, a gente tem um menor investimento estatal na educação, um menor investimento em saúde, um investimento, assim, que mesmo que ele tenha existido, né, que a gente tenha a criação do SUS nessa época, ele ainda passa por muitas dificuldades. Existe um mercado privado de saúde, de educação, de habitação que é muito forte, né? O final do século XX, ele é marcado por uma agenda neoliberal, por uma ideologia de mercado, pela pressão para a privatização das estatais, né, como o exemplo da Vale. O Estado fica apenas por conta de cuidar da estabilidade econômica, mas não rege as relações econômicas e não investe, não intervém e não investe tanto em empresas que seriam estatais. Nesse sentido, o alinhamento neoliberal que a gente tem coloca as políticas públicas em segundo plano. Também a educação, a habitação, a saúde, a segurança, né? E forja aí uma separação entre estabilidade econômica e funções sociais. Além disso, na unidade 6, é muito importante a parte 6.2, a unidade 6.2, que traz a intersetorialidade nas políticas públicas e os direitos humanos. Pensando que a nossa Constituição de 88 ela é bastante importante, ela traz como princípios um investimento importante do Estado em assistência social, saúde, educação, habitação e segurança, que não pode ocorrer isoladamente, porque são âmbitos da vida de todo mundo. Todo mundo precisa de saúde, de educação, de habitação, de segurança. É preciso que todas essas políticas estejam articuladas para que elas sejam eficazes. Entretanto, é muito difícil quebrar com uma visão setorial, fragmentada, né? Até se pegarmos um município, né? Cada secretaria é responsável por uma parte, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Assistência Social. Entretanto, tudo deve estar articulado, deveria estar articulado. Mas isso exige romper com uma cultura muito grande que a gente tem de um trabalho setorizado, inclusive romper com uma competição que existe também entre as pessoas, né? Nos serviços públicos, exige uma complementariedade de saberes que ainda é muito difícil de ser colocada, né? Pensarmos, por exemplo, no campo da saúde, né? Se a saúde é um conceito tão importante e diz respeito ao bem-estar e não apenas à ausência de doença, a saúde exige investimentos na alimentação, na prática de esporte, atividade física, na educação. Então, quer dizer, todos os âmbitos estão muito articulados. Isso esbarra muito nessa burocracia estatal, né? E nessa separação de trabalhos, né? E de serviços oferecidos. A intersetorialidade exige uma prática interdisciplinar, com foco na resolução de problemas, com foco nos direitos sociais, com foco no atendimento às pessoas em seus territórios. No fundo, a gente compreende que a política pública busca atacar também um problema da desigualdade social, da injusta distribuição de direitos no país. Embora a Constituição ela traga aspectos muito importantes, é preciso que a gente tenha um olhar de que a política pública é mais do que a legislação coloca, né? A política pública é realmente a alteração da vivência, né, do que é vivido, e deve-se atacar problemas bastante específicos, né, em seu planejamento. Na intersetorialidade necessita-se do diálogo e do enfrentamento conjunto desses problemas, né. A gente tem um avanço da Constituição de 88, que é inegável, né, que coloca também a saúde, a assistência social e a previdência como parte da Seguridade Social. A Constituição também traz uma prática descentralizada, né, também pensando nos municípios, pensando nas instituições, mas ainda há muitas vezes retrocessos e não avanços nos direitos sociais. Por exemplo, né, a gente tem muito recentemente a PEC 55, a PEC 241, que congela gastos do Estado em saúde e educação. A gente tem portarias, decretos, inclusive no campo da saúde, que indicaram também muito retrocesso nos últimos anos, que reduziram o papel do Estado, que precarizam muito os serviços. Então, também no campo da assistência social, no campo das políticas públicas como um todo,
é importante estarmos atentos e atentas ao que está acontecendo, né? Para que os direitos sejam de fato alcançados. Por hoje é isso, obrigada.